A velha senhora gritava de dor enquanto era arrastada pelos próprios filhos para fora da casa, onde viveu por 50 anos. Suas mãos tremiam tentando se agarrar ao batente da porta, mas os dedos fracos não tinham força contra a brutalidade do filho. O destino dela? Um celeiro frio e sujo nos fundos do terreno. O crime dela? Simplesmente existir e atrapalhar os planos de renovação da cozinha. Mas o que esse filho ganancioso não sabia é que debaixo daquele piso velho que ele estava prestes a destruir, havia um segredo que mudaria tudo. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu like agora e compartilhe para que mais pessoas vejam o que acontece quando esquecemos de honrar quem nos deu a vida. André Ferreira tinha 42 anos e considerava-se um homem de sucesso. Dono de 3 lojas de materiais de construção na cidade, ele dirigia um carro importado, usava relógios caros e frequentava os melhores restaurantes. Sua esposa Letícia era 20 anos mais jovem, uma mulher bonita que conhecera em uma academia de ginástica 2 anos após ficar viúvo. O casamento fora rápido, movido mais por atração física e conveniência do que por amor verdadeiro. A mansão onde André morava pertencera a seus pais. Quando o pai morreu há 5 anos, deixou a propriedade para o filho único, com uma condição simples registrada em testamento: que Dona Amélia, sua esposa e mãe de André, pudesse viver ali até o fim de seus dias. André aceitara a condição sem pensar muito. Na época, ainda tinha algum respeito pela mãe viúva. Mas tudo mudou quando Letícia entrou em sua vida. Desde o primeiro dia, a jovem esposa deixou claro que não suportava a presença da sogra. Dona Amélia era uma mulher de 78 anos, franzina, com cabelos completamente brancos presos em um coque simples. Suas mãos eram marcadas pelas décadas de trabalho duro, lavando roupas, cozinhando, limpando. Ela se movia devagar por causa da artrite e sua voz tremia ao falar, resultado de um leve derrame que sofrera anos atrás. Letícia reclamava de tudo. Reclamava do cheiro de remédios que vinha do quarto de Amélia. Reclamava da comida caseira que a velha insistia em preparar, dizendo que era gordurosa e antiquada. Reclamava dos programas de televisão que a sogra assistia, do volume baixo que a obrigava a repetir tudo 3 vezes, das roupas simples e gastas que Amélia usava. Mãe, a gente precisa conversar. André dissera numa tarde de sábado, entrando na cozinha onde Amélia preparava um bolo de fubá, a receita que o falecido marido tanto amava. A velha senhora limpou as mãos no avental bordado e sorriu para o filho, sem imaginar o que estava por vir. Pode falar, meu filho. O que aconteceu? Ela perguntou com a inocência de quem ainda acreditava no amor incondicional entre mãe e filho. André olhou para trás, certificando-se de que Letícia estava ouvindo da sala. A esposa observava tudo com os braços cruzados, um sorriso satisfeito no rosto perfeitamente maquiado. Ele respirou fundo, reunindo a crueldade necessária para o que estava prestes a dizer. A Letícia e eu decidimos reformar a casa toda. Vamos começar pela cozinha. Vai ser uma reforma grande, vai durar uns 3, 4 meses no mínimo. Vai ter muito barulho, muita poeira, muita sujeira. Ele fez uma pausa, observando o rosto da mãe começar a demonstrar preocupação. Então achamos melhor a senhora ficar no celeiro lá dos fundos durante esse período. Vai ser mais tranquilo para a senhora. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Amélia piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. O celeiro. Aquela construção velha nos fundos do terreno, que fora usada para guardar ferramentas e materiais quando o marido era vivo. Um lugar úmido, com goteiras, sem aquecimento adequado, cheio de teias de aranha e ratos. O celeiro, André?
A voz dela saiu trêmula, incrédula. Mas, meu filho, aquele lugar está abandonado há anos. Não tem condições de moradia. Está frio, está sujo, está... A gente vai limpar. Vai levar uma cama, uma mesinha. Vai ficar bom. André interrompeu, a voz impaciente. É só temporário, mãe. Depois que a reforma terminar, a senhora volta. Mas, André, essa é minha casa. Eu moro aqui há 50 anos. Casei com seu pai e vim morar nesta casa quando tinha 28 anos. Criei você aqui. Cuidei do seu pai aqui até o último dia de vida dele. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Amélia. Por favor, filho, não me faça isso. Eu prometo que não vou atrapalhar a reforma. Posso ficar no meu quarto, não vou sair de lá, não vou incomodar ninguém. Letícia entrou na cozinha nesse momento, os saltos altos repicando no piso de cerâmica antiga. Dona Amélia, a senhora precisa entender que esta é nossa casa agora. André e eu precisamos de privacidade, precisamos de espaço. A senhora fica aqui ocupando o melhor quarto da casa, comendo nossa comida, gastando nossa água e luz. O mínimo que pode fazer é cooperar quando pedimos um favorzinho tão simples. Favorzinho? Amélia olhou para a nora com uma mistura de choque e mágoa. Você está me pedindo para sair da minha própria casa, para morar em um celeiro como se eu fosse um animal. E chama isso de favorzinho? Olha, nós não somos obrigados a manter a senhora aqui. Letícia cruzou os braços, o tom de voz ficando mais agressivo. A senhora já é uma mulher de idade, já viveu bastante. Devia estar num asilo, num lugar com outras velhas da sua idade. Mas meu marido tem pena da senhora. O celeiro é de graça, é nossa propriedade. Se não quiser, pode procurar um lugar para alugar com a sua aposentadoria de fome. Amélia virou-se para o filho, procurando nele algum vestígio do menino que ela embalara no colo, que ela ensinara a ler, que ela consolara em cada tristeza da infância. Mas André desviou o olhar, incapaz de encarar os olhos da mãe. André, meu filho, seu pai fez você prometer que cuidaria de mim. Ela implorou, as mãos trêmulas segurando o braço dele. Eu ouvi quando ele estava no hospital, nos últimos dias. Ele te fez jurar que eu nunca ficaria desamparada. Eu não estou desamparando a senhora. André disse rispidamente, soltando o braço da mão frágil da mãe. Estou oferecendo um lugar para ficar durante a reforma. Se a senhora não aceitar, o problema é seu. Naquela noite, Amélia não conseguiu dormir. Deitada em sua cama, ela olhava para o teto onde ainda havia uma mancha de umidade que o marido prometera consertar antes de adoecer. Lágrimas silenciosas molhavam o travesseiro enquanto ela tentava entender como chegar àquele ponto. O filho que ela criara com tanto amor, que ela alimentara mesmo quando não tinha o que comer, que ela vestira mesmo tendo que costurar até de madrugada para ganhar dinheiro extra, agora a tratava como um estorvo, como lixo descartável. Ela pensou em resistir, em procurar ajuda, mas quem a ajudaria? Não tinha mais irmãos vivos. As poucas amigas da igreja eram tão idosas quanto ela, vivendo de aposentadorias miseráveis. E havia o testamento do marido. Ele deixara tudo para André, confiando que o filho honraria a promessa de cuidar da mãe. Mas promessas, Amélia estava aprendendo, eram apenas palavras vazias quando a ganância e a maldade entravam em um coração. Na manhã seguinte, 2 homens contratados por André chegaram cedo. Eram trabalhadores braçais, acostumados a serviços pesados. André os levou até o quarto de Amélia, onde a velha senhora ainda estava em sua camisola, sentada na beira da cama, os olhos inchados de tanto chorar. Podem começar a levar as coisas dela para o celeiro,
André ordenou friamente. A cama, o guarda-roupa, a mesinha de cabeceira. Só o essencial. O resto fica. Amélia tentou protestar, mas sua voz fraca se perdeu no barulho dos homens arrastando móveis. Ela tentou segurar um porta-retratos com a foto do casamento, mas um dos trabalhadores o tirou de sua mão, dizendo que tinha ordens de levar apenas móveis. As fotografias, os livros de receita com anotações à mão, a caixinha de costura que pertencera à avó de Amélia, os vestidos que ela usava para ir à igreja, tudo foi sendo empilhado em sacos de lixo e jogado em um canto da garagem. Por favor, pelo menos deixem eu levar as fotos do meu casamento, as fotos do André bebê. Amélia implorou, tentando recuperar os porta-retratos. Essas são minhas memórias, é tudo que tenho do meu marido. A senhora vai ter onde dormir e comer. Memórias não enchem barriga. Letícia disse, arrancando os porta-retratos das mãos da sogra. Além do mais, essas molduras antigas estão feias. Não combinam com a decoração nova que vamos fazer. Vou jogar tudo fora mesmo. Os vizinhos observavam pela janela. Dona Marta, uma senhora de 60 anos que morava na casa ao lado há décadas, saiu até a calçada quando viu Amélia sendo praticamente carregada pelos trabalhadores em direção ao celeiro nos fundos. A velha tropeçava nas próprias pernas fracas, tentando manter a dignidade enquanto era arrastada como um saco de batatas. André, o que você está fazendo com sua mãe? Dona Marta gritou, indignada. Isso é desumano. Ela é uma senhora de idade. Cuida da sua vida, Dona Marta. André respondeu sem nem olhar para a vizinha. Isso é assunto de família. Quando chegaram ao celeiro, Amélia sentiu o coração apertar. O lugar cheirava a mofo e abandono. As paredes de madeira velha estavam manchadas pela umidade. O teto de zinco tinha buracos por onde se podia ver o céu. O chão era de terra batida, irregular e frio. Teias de aranha ocupavam todos os cantos e havia fezes de rato espalhadas pelo ambiente. Uma única lâmpada pendurada em um fio descascado fornecia iluminação fraca. Os trabalhadores montaram a cama encostada em uma parede que parecia menos úmida. Colocaram o guarda-roupa velho em um canto, a mesinha de cabeceira ao lado da cama. Trouxeram 2 cobertores finos e um travesseiro manchado. Nada mais. Aqui está. Um dos trabalhadores disse, claramente desconfortável com a situação. A gente vai trazer a comida da senhora uma vez por dia. O banheiro químico fica ali fora. Qualquer coisa, a gente avisa o patrão. Amélia sentou-se na cama, que rangia perigosamente sob seu peso leve. Ela olhou ao redor daquele lugar que agora seria sua prisão e sentiu algo quebrar dentro de si. Não era apenas a humilhação, não era apenas o frio que já penetrava seus ossos, não era apenas a solidão. Era a certeza dolorosa de que o filho que ela amara incondicionalmente não tinha mais qualquer amor por ela. Naquela primeira noite no celeiro, enquanto a chuva começava a cair e a água pingava pelos buracos do teto, formando poças no chão de terra, Amélia rezou. Rezou não por vingança, mas por forças para sobreviver. Rezou pelo filho, pedindo que Deus tocasse seu coração. E rezou pelo marido falecido, pedindo perdão por não ter conseguido manter a promessa de cuidar bem do lar que eles construíram juntos. Mas no fundo de seu coração ferido, uma pequena chama ainda ardia. A chama da dignidade que ninguém, nem mesmo um filho cruel, poderia apagar completamente. E essa chama, ela não sabia ainda, seria sua salvação. Enquanto Amélia chorava em seu exílio forçado, dentro da casa principal, André e Letícia comemoravam com champanhe importada. Finalmente livres da velha chata, finalmente donos absolutos da propriedade. Eles não faziam ideia de que, em apenas alguns dias, ao quebrarem o primeiro pedaço do piso antigo da cozinha,
descobririam algo que transformaria aquela vitória temporária no começo de sua maior ruína. Na manhã seguinte, o barulho começou cedo. André contratara uma equipe de 5 operários para a reforma completa da cozinha. O projeto era ambicioso e caro. Letícia escolhera mármore importado da Itália para as bancadas, armários de madeira nobre sob medida, eletrodomésticos de última geração que custavam o equivalente a um carro popular. A cozinha antiga, com seus azulejos pintados à mão, seu fogão a lenha que a avó de André trouxera como parte do dote, seus armários de madeira maciça construídos pelo próprio avô, tudo seria destruído e substituído por um showroom de revista de decoração. O encarregado da obra era o senhor João, um homem de 65 anos, rosto marcado pelo sol e pelas décadas de trabalho pesado. Ele trabalhava na construção civil desde os 14 anos e já vira de tudo. Mas quando André mostrou onde a mãe estava morando, alguma coisa se revoltou dentro do velho trabalhador. Senhor André, com todo respeito, aquilo ali não é lugar para uma senhora de idade. João disse, apontando para o celeiro. Está frio, está úmido, a dona pode pegar uma pneumonia. João, eu não estou pagando você para dar opinião sobre a minha vida familiar. André respondeu rispidamente. Estou pagando para você reformar minha cozinha, então faz o que eu mandei e pronto. João baixou a cabeça, sabendo que precisava do trabalho. A aposentadoria que recebia mal pagava o aluguel. Seus 3 filhos estavam desempregados e dependiam dele. Ele não podia se dar ao luxo de recusar serviço por questões morais, mas prometeu a si mesmo que, sempre que possível, ajudaria a pobre senhora que fora tratada pior que um animal. O trabalho de demolição começou. Os operários arrancaram os armários antigos, quebraram os azulejos pintados à mão que tinham mais de 50 anos, removeram a pia de granito que o avô de André instalara com as próprias mãos. Cada peça que caía no chão era um pedaço da história daquela família sendo destruída. Mas André não ligava para a história. Ele ligava apenas para impressionar a esposa jovem e os amigos ricos que convidaria para jantares sofisticados na cozinha reformada. Letícia passava várias vezes por dia para supervisionar. Usava roupas de grife, saltos altos mesmo dentro de casa, e tratava os operários com desdém. Ela reclamava de tudo. Reclamava da poeira que sujava seus tapetes persas. Reclamava do barulho que atrapalhava suas sessões de yoga online. Reclamava do cheiro de suor dos trabalhadores que invadia sua casa. E, claro, reclamava da sogra. Dona Amélia precisava usar o banheiro da casa uma vez por dia, já que o banheiro químico do celeiro era imundo e estava sempre entupido. Letícia estabeleceu regras rígidas. A velha só podia entrar pela porta dos fundos, tinha que tirar os chinelos antes de pisar no piso limpo e tinha exatamente 10 minutos para fazer suas necessidades. Se demorasse, Letícia batia na porta gritando para apressar. Vocês viram a cara daquela velha? Letícia comentou com as amigas durante um almoço na varanda, enquanto Amélia passava cambaleando em direção ao celeiro, carregando um prato de restos de comida que sobrara do almoço da família. Ela parece um fantasma, toda curvada e feia. Não sei como André aguenta ter uma mãe assim. As amigas riam, todas mulheres jovens casadas com homens mais velhos e ricos, todas acostumadas a tratar funcionários e pessoas mais pobres como objetos descartáveis. Nenhuma delas viu problema em uma senhora de 78 anos ser forçada a viver em um celeiro. Enquanto isso, no celeiro, Amélia lutava para sobreviver. O frio da noite penetrava os cobertores finos e fazia suas articulações doerem terrivelmente. Ela não tinha mais acesso aos remédios que tomava para a pressão alta e para a artrite, já que André dissera que não ia desperdiçar dinheiro com remédio de velha.
A comida que recebia eram sempre sobras, às vezes azedas, às vezes frias, nunca suficientes. Ela emagrecia a cada dia. Suas roupas, já largas, agora pareciam tendas em seu corpo franzino. Os olhos fundos e as faces cavadas davam a ela uma aparência fantasmagórica. Mas ela se recusava a desistir. Todas as manhãs ela se levantava, arrumava a cama da melhor forma possível, penteava os cabelos brancos e rezava. Rezava pela força para enfrentar mais um dia. Rezava pelo filho que a abandonara. Rezava pelo marido que não estava mais ali para protegê-la. Foi o Senhor João quem começou a ajudá-la secretamente. Durante o intervalo do almoço, quando os outros trabalhadores iam para casa ou descansavam na sombra, João separava parte de sua própria marmita e levava para Amélia. Era comida simples, arroz, feijão, um pedaço de frango, mas era feita com carinho pela esposa de João e era quente, temperada, humana. A senhora não merece isso, João disse na primeira vez que levou comida, entregando a marmita nas mãos trêmulas de Amélia. Uma mãe tem que ser respeitada, não importa o quê. Obrigada, meu filho. Amélia disse, as lágrimas escorrendo livremente. Que Deus abençoe você e sua família. Você não sabe o quanto isso significa para mim. A partir daquele dia, criou-se um vínculo silencioso entre a velha senhora abandonada e o trabalhador de bom coração. João contava sobre seus filhos, sobre as dificuldades que enfrentava, sobre a esposa que estava doente, mas não desistia de cuidar da família. Amélia ouvia, aconselhava, compartilhava a sabedoria de quem vivera muitas décadas e passara por muitas tempestades. Mas a gentileza de João não passava despercebida. Um dos outros operários, um jovem ambicioso chamado Roberto, percebeu as visitas de João ao celeiro e decidiu usar isso a seu favor. Ele foi direto a André denunciar. "Patrão, o João está levando comida para sua mãe", Roberto disse, esperando algum tipo de recompensa pela delação. "Todo dia ele leva marmita na hora do almoço." "E daí?" André respondeu, mais irritado com a interrupção do que com a informação. "Deixa ele. Se ele quer desperdiçar a comida dele com a velha, problema dele." Roberto sentiu-se desapontado por não ter conseguido causar problema para João, mas guardou a informação para uma possível vingança futura. Havia algo podre naquela casa. Algo que ia além da simples reforma da cozinha, e ele pretendia descobrir o que era. No terceiro dia de obra, os trabalhadores começaram a remover o piso da cozinha. Era um piso antigo, feito de tábuas largas de peroba rosa, uma madeira nobre que valia uma fortuna. André ordenara que destruíssem tudo e colocassem porcelanato importado no lugar. Os operários começaram a arrancar as tábuas com pés de cabra, ouvindo os gemidos da madeira velha sendo rasgada dos barrotes. Foi João quem notou primeiro. Uma das tábuas, ao ser arrancada, revelou algo estranho embaixo. Não era terra batida como seria esperado em uma casa antiga. Era madeira novamente, como se houvesse um segundo piso, um compartimento escondido. "André, tem algo estranho aqui." João chamou, ajoelhando-se para examinar melhor. "Parece que tem um buraco, uma espécie de esconderijo embaixo do piso." André largou o celular onde estava discutindo com o fornecedor de mármore e veio correndo. Letícia, que estava na sala assistindo a uma série, também apareceu, curiosa com a agitação. Os outros trabalhadores se juntaram ao redor, formando um círculo. "Tira o resto das tábuas", André ordenou, o coração acelerando com a possibilidade de ter encontrado algo valioso. "Quero ver o que tem aí embaixo." Os trabalhadores aceleraram o serviço, arrancando tábua após tábua, até revelar completamente o compartimento secreto.
Era um espaço de aproximadamente 1,5 m por 1,5 m, cavado no chão e revestido com madeira. E dentro dele, cuidadosamente arrumadas, havia 4 caixas de metal enferrujadas, do tipo usado para guardar documentos importantes antigamente. As mãos de André tremiam quando ele pegou a primeira caixa. Era pesada, surpreendentemente pesada. Ele a levou para a sala, colocou-o sobre a mesa de centro e, com um martelo, forçou a fechadura enferrujada. A tampa se abriu com um rangido de metal velho. O que ele viu dentro fez seu coração parar por um segundo. Moedas de ouro. Centenas delas, empilhadas cuidadosamente, brilhando mesmo depois de décadas escondidas. Eram moedas antigas, algumas do período imperial brasileiro, outras dos primeiros anos da República. Cada uma valia uma fortuna para colecionadores. André abriu a segunda caixa. Mais ouro, mas desta vez em joias. Anéis, pulseiras, colares, brincos. Peças antigas, trabalhadas à mão, muitas com pedras preciosas incrustadas. Esmeraldas, rubis, diamantes cintilavam sob a luz do lustre de cristal. A terceira caixa continha documentos, títulos de propriedade antigos, ações de empresas que nem existiam mais, algumas apólices do governo. E dinheiro em papel, notas antigas que podiam ter valor numismático. Quando André abriu a quarta e última caixa, encontrou mais documentos, mas estes eram diferentes. Eram cartas, fotografias antigas e um envelope lacrado com cera vermelha. No envelope, escrito em uma caligrafia elegante e antiga, estava: para ser aberto após minha morte, na presença de todos os meus descendentes. André reconheceu a letra. Era do avô materno, o pai de Amélia, um homem que ele mal conhecera, que morrera quando André era apenas um menino pequeno. Mas ele se lembrava das histórias que a mãe contava. O avô fora um comerciante próspero, dono de várias lojas e propriedades na cidade. Um homem rico que, segundo as histórias familiares, perdera tudo em maus negócios e morrera pobre. Ou talvez não tivesse perdido tudo. Talvez tivesse escondido sua fortuna, esperando tempos melhores que nunca chegaram. E agora, décadas depois, aquela fortuna estava nas mãos de André. Meu Deus, André! Letícia sussurrou, os olhos arregalados, pegando um colar de esmeraldas e o colocando contra o pescoço. Somos ricos! Somos podres de ricos! André não respondeu imediatamente. Ele estava calculando mentalmente. Aquele ouro todo, aquelas joias, mesmo vendendo por um valor abaixo do mercado para evitar perguntas inconvenientes, valiam facilmente milhões. Talvez dezenas de milhões. Era mais dinheiro do que ele ganharia em toda a sua vida trabalhando. Um sorriso se espalhou em seu rosto. Um sorriso ganancioso, frio, cruel. Ele olhou para os trabalhadores que observavam tudo de boca aberta e sua expressão mudou imediatamente para uma máscara de autoridade. Vocês não viram nada aqui. André disse, a voz dura. Nem uma palavra para ninguém sobre isso, entenderam? Quem falar está demitido na hora, e eu ainda processo por quebra de sigilo. Vocês assinaram um contrato de confidencialidade no primeiro dia de obra. Lembram? Era mentira. Não havia contrato nenhum. Mas os trabalhadores, simples e acostumados a obedecer patrões, acenaram com a cabeça. Todos, exceto João, que olhava para aquelas caixas com uma expressão pensativa, preocupada. Pode ir embora por hoje, André disse, ansioso para ficar sozinho com sua descoberta. Amanhã continuamos a obra. E lembrem-se, nem uma palavra. Os trabalhadores saíram lentamente, comentando em voz baixa sobre a incrível descoberta. João foi o último a sair, lançando um último olhar para as caixas antes de fechar a porta. Ele tinha um mau pressentimento sobre tudo aquilo. E ele sabia que a maior vítima dessa ganância toda seria a pobre Dona Amélia,
exilada em seu celeiro de miséria. Na casa, André e Letícia passaram a noite inteira contando seu tesouro. Eles espalharam tudo sobre a mesa da sala. Separaram as moedas por tipo e período, avaliaram cada joia, examinaram cada documento. Fizeram pesquisas na internet sobre o valor aproximado de cada peça. A cada nova descoberta, a ganância crescia, e com ela, crescia também a determinação de não dividir aquela fortuna com ninguém, especialmente não com Amélia. Ela não precisa saber disso. André disse, guardando as moedas de volta nas caixas. Ela está senil, não ia saber o que fazer com dinheiro. Além do mais, isso estava na minha casa, então é meu por direito. Com certeza é seu. Letícia concordou imediatamente, já se vendo usando aqueles colares de esmeraldas em festas luxuosas. Mas e aquela carta lacrada? A que diz para ser aberta na presença de todos os descendentes. André pegou o envelope com cera vermelha, pesou-o nas mãos. Por um breve momento, algo nele hesitou. Era uma ordem do avô, um homem que ele respeitara quando criança. Mas então, ele olhou para as caixas de ouro, para as joias, para a fortuna que mudaria sua vida completamente, e a hesitação morreu. Meu avô estava senil quando escreveu isso. Ele disse, jogando o envelope de volta na caixa. Vou guardar isso tudo em um lugar seguro até decidir o que fazer. Primeiro, vamos terminar a reforma. Vamos vender o ouro aos poucos para não levantar suspeitas. E depois, pensamos no resto. E sua mãe? Quando a reforma terminar, você vai realmente deixar ela voltar para dentro de casa? Letícia perguntou, torcendo o nariz com a ideia. André olhou pela janela em direção ao celeiro, onde uma luz fraca da lâmpada ainda estava acesa. Ele sabia que a mãe estava lá, provavelmente com frio, provavelmente com fome, provavelmente chorando. E pela primeira vez na vida, ele simplesmente não se importou. Vou pensar nisso depois, ele disse vagamente. Talvez seja melhor colocar ela em um asilo, em algum lugar barato onde ela fique quieta e não atrapalhe nossa vida. Mas no celeiro, Amélia não estava chorando. Ela estava rezando, ajoelhada no chão frio de terra batida, as mãos entrelaçadas, os olhos fechados. Ela rezava pelo filho perdido, pelo neto que nunca conheceria, pelo marido que partira cedo demais. E rezava também pelo segredo que guardava há tantos anos, o segredo sobre o tesouro do pai, que ela jurara nunca revelar até que fosse a hora certa. Ela não sabia que a hora certa acabara de passar, e que agora o destino de todos eles estava selado. Senhor João não conseguia dormir. Já passava da meia-noite e ele revirava na cama, incomodado com o que presenciara naquela tarde. O tesouro escondido, a ganância nos olhos de André e principalmente a certeza de que Dona Amélia, a verdadeira dona daquela herança, não sabia de nada. Ele pensava na própria mãe, uma senhora de 80 anos que morava com ele e que ele tratava com todo carinho e respeito. E pensava em como seria se alguém fizesse com ela o que André estava fazendo com Amélia. Pela manhã, João tomou uma decisão. Era arriscado, poderia custar seu emprego, mas sua consciência não permitia que ele ficasse em silêncio. Durante a pausa para o café, quando os outros trabalhadores estavam distraídos, ele pegou seu celular velho e, discretamente, fotografou as caixas de ouro que André havia deixado momentaneamente na sala enquanto atendia uma ligação. Clicou várias fotos rápidas, certificando-se de capturar as moedas, as joias e principalmente o envelope lacrado com a carta do avô. Depois, na hora do almoço, João pegou sua marmita e caminhou até o celeiro. Encontrou Amélia sentada na cama, tremendo de frio mesmo sob os 2 cobertores finos. Ela estava pálida, claramente mais fraca do que alguns dias atrás. Dona Amélia, eu preciso contar uma coisa para a senhora. João disse, entregando metade de sua marmita. Mas a senhora precisa prometer que vai ter coragem para enfrentar o que vem pela frente.
Amélia pegou a comida com mãos trêmulas e olhou para o bondoso trabalhador com curiosidade misturada com medo. O que aconteceu, seu João? Meu filho fez alguma coisa pior ainda? João respirou fundo e contou tudo. Sobre o compartimento secreto encontrado debaixo do piso da cozinha, sobre as 4 caixas de metal, sobre o ouro, as joias, os documentos, e principalmente sobre o envelope lacrado com instruções do avô para ser aberto na presença de todos os descendentes. Ele mostrou as fotos no celular, ampliando para que Amélia pudesse ver cada detalhe, apesar da vista cansada. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Amélia, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento, de memórias antigas ressurgindo. Ela sabia exatamente o que era aquele tesouro e por que estava escondido ali. Meu pai, ela sussurrou, tocando a tela do celular com reverência, como se pudesse tocar as próprias mãos do falecido pai através da fotografia. Ele escondeu tudo ali quando as coisas ficaram difíceis. Isso foi há mais de 40 anos, quando a ditadura perseguia empresários e confiscava propriedades. Ele tinha medo de perder tudo, então escondeu o que tinha de mais valioso debaixo do piso da cozinha, no lugar mais improvável que alguém procuraria. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão suja. Quando ele morreu, há 35 anos, ele me chamou no hospital e me contou sobre o esconderijo. Disse que aquilo era para ser dividido entre todos os seus netos e bisnetos quando chegasse a hora certa, quando a família mais precisasse. Ele fez eu prometer que guardaria segredo até que todos os netos estivessem adultos e pudessem usar aquele dinheiro com sabedoria. E a senhora nunca contou para ninguém? João perguntou surpreso. Nunca? Amélia confirmou. Meu marido morreu sem saber. André cresceu sem saber. Eu esperei e esperei pela hora certa, mas nunca parecia ser o momento. E agora, ela deu uma risada amarga. Agora meu próprio filho encontrou o tesouro e vai roubar não apenas de mim, mas de todos os primos dele, de todos que deveriam receber a parte da herança do meu pai. Então, a senhora tem outros filhos? Outros netos? João perguntou. Amélia balançou a cabeça. Não, André é filho único. Mas eu tenho um irmão, Sebastião, que mora no interior com a família. Ele tem 3 filhos e 7 netos. O tesouro do meu pai deveria ser dividido entre André e todos os sobrinhos dele. Era esse o desejo do meu pai, registrado naquela carta lacrada que você fotografou. Dona Amélia, a senhora precisa lutar por isso, João disse com firmeza. Não é só pelo dinheiro, é pela justiça, pela honra do seu pai, pela memória do que ele construiu. E, principalmente, é para mostrar para aquele filho ingrato que a senhora não é um estorvo descartável. A senhora é uma mulher digna, que merece respeito. Mas como? Amélia perguntou, a voz fraca e derrotada. Eu não tenho dinheiro para advogado. Não tenho forças para brigar. Mal consigo andar até a casa para usar o banheiro. Como vou enfrentar meu filho? Não precisa ter dinheiro, João disse, já pegando o celular para fazer uma pesquisa. Existe um negócio chamado Defensoria Pública, lugares onde advogados atendem de graça gente que não tem dinheiro. E também tem aqueles advogados jovens que pegam casos importantes para fazer nome. A história da senhora é importante, Dona Amélia. Uma mãe expulsa para o celeiro pelo próprio filho, que depois rouba a herança da família, isso vai chamar atenção. Naquele momento, algo mudou dentro de Amélia. A resignação deu lugar a uma centelha de indignação. Ela pensou no pai, um homem íntegro que trabalhara honestamente a vida toda. Pensou no marido, que sempre dizia que família era sagrado.
e pensou no irmão Sebastião e em seus sobrinhos que mal conhecia, mas que mereciam a parte deles na herança do avô. Você tem razão, seu João, ela disse, e pela primeira vez em semanas, sua voz tinha firmeza. Vou lutar. Não por mim, mas pelo meu pai, pela memória dele, pela justiça. Meu filho precisa aprender que não se rouba dos próprios familiares e não se trata uma mãe como lixo. João sorriu, orgulhoso da coragem daquela senhora frágil. Vou ajudar a senhora no que for preciso. Vou tirar cópias dessas fotos e guardar em lugar seguro. Vou ser testemunha de tudo o que aconteceu aqui. E vou procurar um advogado que tope pegar esse caso. Mas seja discreto, por favor, Amélia pediu. Se meu filho descobrir que você está me ajudando, vai te demitir na hora. Você tem família para sustentar. Não posso ser responsável por você perder o emprego. Dona Amélia, eu já sou velho. Já trabalhei demais na vida. Se eu perder esse emprego, arrumo outro. Mas se eu deixar uma senhora de idade sofrer sem ajudar, isso eu não consigo carregar na consciência. Naquela tarde, enquanto os outros trabalhadores continuavam a obra, João saiu mais cedo, alegando uma consulta médica. Ele foi direto ao centro da cidade, procurando o escritório da Defensoria Pública. Lá, foi atendido por uma jovem advogada chamada Beatriz Costa, uma mulher de 30 anos, cabelos presos em um rabo de cavalo, óculos de grau e uma expressão de determinação que lembrava João das antigas militantes de direitos humanos. Ele contou toda a história, mostrou as fotos, explicou as condições em que Amélia estava vivendo e falou sobre a carta lacrada que deveria ser aberta na presença de todos os descendentes do avô. Beatriz ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações em um bloco. Quando João terminou, ela tirou os óculos e limpou as lentes, um gesto que João percebeu ser dela quando estava pensando profundamente. Senhor João, esse caso é grave, ela disse finalmente. Estamos falando de maus tratos a idoso, apropriação indébita de herança e possivelmente estelionato, se ele tentar vender essas peças sem declarar a origem. Eu vou pegar esse caso, mas preciso falar pessoalmente com Dona Amélia. Preciso do testemunho dela, da confirmação de que ela quer entrar com ação contra o filho. Ela vai querer, João garantiu. A senhora viu a senhora hoje e sabe que ela está diferente. Ela está pronta para lutar. No dia seguinte, Beatriz foi até a casa de André. Ela vestia um terno simples, mas profissional, carregava uma pasta de documentos e tinha a postura confiante de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Ela tocou a campainha e foi atendida por Letícia, que a olhou de cima a baixo com desdém. "Posso ajudar?" Letícia perguntou, bloqueando a entrada com o corpo. "Sou a doutora Beatriz Costa, advogada da Defensoria Pública. Vim falar com a senhora Amélia Ferreira. É uma visita oficial relacionada a questões de assistência social a idosos. A velha está lá atrás, no celeiro." Letícia disse, fazendo um gesto vago com a mão. "Mas não sei se ela está em condições de receber visitas. Está meio fora de si ultimamente, sabe como é, idade chegando." Beatriz anotou mentalmente aquele comentário. Seria útil no processo. Ela caminhou até o celeiro, acompanhada pelo olhar desconfiado de Letícia, que ligou imediatamente para André, avisando da visita estranha. Quando Beatriz abriu a porta do celeiro e viu as condições em que Amélia vivia, ela sentiu a indignação queimar em seu peito. Aquilo não era lugar para nenhum ser humano, muito menos para uma senhora de quase 80 anos. Ela se ajoelhou ao lado da cama onde Amélia estava deitada, puxando os cobertores finos até o queixo para se proteger do frio. "Dona Amélia, meu nome é Beatriz. Sou advogada e vim ajudar a senhora", ela disse gentilmente. "O senhor João me contou sobre sua situação e sobre a herança que seu filho está tentando roubar. A senhora está disposta a lutar por seus direitos?"
Amélia olhou nos olhos daquela jovem e viu algo que há muito tempo não via: compaixão genuína, respeito, vontade de ajudar. Ela segurou a mão de Beatriz com suas mãos frias e trêmulas. Estou, minha filha. Estou pronta para fazer o que for preciso. Não pelo dinheiro, mas pela justiça, pela honra do meu pai e para mostrar ao meu filho que ele não pode tratar as pessoas assim e achar que não terá consequências. Beatriz abriu a pasta e tirou alguns documentos. Então vamos começar. Preciso que a senhora me conte tudo desde o início. Quando seu pai escondeu o tesouro, o que exatamente ele disse? O que tinha naquela carta lacrada? Quem mais tem direito à herança? E preciso de detalhes sobre como seu filho a está tratando. Tudo, por pior que seja. Durante as próximas 2 horas, Amélia contou toda a história. Falou sobre o pai comerciante que prosperara nos anos 50 e 60, sobre os tempos difíceis da ditadura quando empresários eram perseguidos, sobre o esconderijo secreto na cozinha. Contou sobre a promessa que fizera ao pai no leito de morte, sobre esperar o momento certo que nunca chegara. E contou, com lágrimas de humilhação, sobre como o filho a expulsara para o celeiro, sobre a fome, o frio, os maus tratos. Beatriz gravou tudo em um gravador digital. Fez Amélia assinar uma procuração, dando a ela poderes para representá-la legalmente, e fotografou as condições do celeiro como evidência. Quando ela estava saindo, André chegou correndo, o rosto vermelho de raiva. "Quem é você e o que está fazendo na minha propriedade?" Ele gritou, bloqueando o caminho de Beatriz. "Sou a advogada de sua mãe." Beatriz respondeu calmamente, entregando a ele um cartão profissional. "E vim notificá-lo de que estaremos entrando com uma ação judicial por maus tratos a idoso, apropriação indébita de herança e violação de testamento. O senhor receberá a citação oficial nos próximos dias." André ficou pálido. "Ação judicial? Do que você está falando? Aquela velha não tem dinheiro nem para comer, quanto mais para pagar advogado. A Defensoria Pública atende gratuitamente." Beatriz disse com um sorriso frio. "E quanto à herança que o senhor encontrou debaixo do piso da cozinha, sugiro que não venda nem uma moeda, nem uma joia. Tudo está sendo inventariado e será congelado judicialmente. Qualquer tentativa de se desfazer dos bens será considerada crime de apropriação e destruição de provas." "Como você sabe sobre o que eu encontrei na minha casa?" André praticamente rosnou, os punhos se fechando. "Eu sei de muita coisa, senhor André. E o senhor vai descobrir que subestimou sua mãe. Ela pode estar fisicamente fraca, mas tem uma força moral que o senhor jamais terá. Com licença." Beatriz passou por André e foi embora, deixando-o parado no quintal, tremendo de raiva e medo. Letícia saiu da casa correndo. "André, o que está acontecendo? Quem era aquela mulher? O que ela estava dizendo sobre a ação judicial?" André virou-se para ela com uma fúria que fez Letícia dar um passo para trás. "A maldita velha arrumou uma advogada. Ela vai tentar tomar o ouro. Vai tentar me processar por causa daquele celeiro. Mas ela não pode fazer isso." Letícia gritou. "O ouro é seu! Estava na sua casa!" André olhou para o celeiro onde a mãe estava. Pela primeira vez, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Medo. Medo de perder tudo. Medo das consequências de seus atos. Medo de que a justiça realmente existisse. Ele entrou em casa e ligou para seu advogado pessoal, Dr. Rogério Mendes, um homem caro e conhecido por usar táticas agressivas para defender clientes ricos. Explicou rapidamente a situação, omitindo as partes onde ele tratara a mãe como lixo e focando apenas na questão da herança. "André, isso pode ficar feio", Rogério disse do outro lado da linha.
Se existir mesmo uma carta testamentária do seu avô especificando distribuição de bens, você não pode simplesmente ignorá-la. E se houver outros herdeiros, eles têm direito à parte deles. Quanto aos maus tratos à sua mãe, isso pode resultar em processo criminal, não apenas civil. "Mas eu sou o dono da casa!" André protestou. "Ela estava morando de graça, comendo da minha comida." Segundo a lei, você tinha a obrigação de cuidar dela adequadamente. Deixar uma idosa de 78 anos vivendo em um celeiro sem condições mínimas de habitação pode ser caracterizado como maus tratos e abandono de incapaz. Você pode pegar de 2 a 6 anos de cadeia se for condenado. André desligou o telefone, sentindo o mundo desabar sobre sua cabeça. Tudo o que ele queria era ter uma vida confortável, impressionar a esposa bonita, desfrutar da fortuna que encontrara. E agora, por causa da maldita velha, tudo estava em risco. Mas André não era homem de desistir fácil. Se a mãe queria guerra, teria guerra. E ele tinha dinheiro, conexões, poder. Uma velha senil e uma advogada de defensoria pública não seriam páreo para ele. Pelo menos era isso que ele pensava. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções e tensões. Beatriz entrou com a ação judicial, e o processo correu rapidamente graças à gravidade das acusações. O juiz designado para o caso, Dr. Armando Silva, era conhecido por ser severo em casos de violência contra idosos. Ele ordenou uma vistoria imediata no celeiro onde Amélia vivia, e os oficiais de justiça que realizaram a inspeção ficaram horrorizados com as condições. As fotografias tiradas pelos oficiais mostravam tudo. O teto com goteiras, as paredes mofadas, o chão de terra batida, a cama velha e manchada, os cobertores finos rasgados. Havia até fezes de ratos em alguns cantos. O relatório oficial descreveu o local como impróprio para a habitação humana e recomendou a remoção imediata da idosa para um ambiente adequado. O juiz também ordenou o congelamento de todos os bens encontrados no compartimento secreto. André foi obrigado a entregar as 4 caixas ao cartório do tribunal, onde ficariam guardadas até a resolução do caso. Ele tentou protestar, mas seu próprio advogado o aconselhou a cooperar para não piorar ainda mais sua situação. Amélia foi transferida para uma casa de apoio temporária mantida pela prefeitura, um lugar simples, mas limpo, aquecido e digno. Pela primeira vez em meses, ela dormiu em uma cama de verdade, comeu comida quente e nutritiva, teve acesso a cuidados médicos. Seu corpo frágil começou a se recuperar lentamente. Beatriz trabalhou incansavelmente no caso. Ela localizou Sebastião, o irmão de Amélia, que morava a 300 quilômetros de distância. Quando ele soube da situação da irmã e da herança do pai, ficou chocado. Ele veio imediatamente para a cidade com os 3 filhos adultos, todos querendo ajudar a tia, e todos confirmando que o avô realmente tinha a intenção de dividir sua fortuna entre todos os netos. Beatriz também juntou testemunhos. Dona Marta, a vizinha, deu um depoimento detalhado sobre como vira Amélia sendo arrastada para o celeiro. Outros vizinhos confirmaram que ouviam a velha senhora chorar à noite, que a viam procurando comida no lixo quando André não mandava refeições. O senhor João prestou testemunho completo, mostrou as fotografias que tirara do tesouro e confirmou as péssimas condições de trabalho e o tratamento degradante que Amélia recebia. A cereja do bolo foi quando Beatriz conseguiu uma ordem judicial para abrir a carta lacrada do avô na presença do juiz. A abertura aconteceu no próprio tribunal, com André, Amélia, Sebastião, Beatriz, o advogado de André e o juiz presentes. Dr. Armando quebrou o lacre de cera vermelha com cuidado e abriu o envelope amarelado pelo tempo.
Dentro havia 3 páginas escritas à mão, com a caligrafia elegante típica de pessoas educadas das gerações antigas. O juiz leu em voz alta. Eu, Francisco Almeida Santos, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo registrado neste documento, autenticado no cartório Silva e Associados, em 15 de março de 1987, minhas últimas vontades referentes aos bens que escondi em local seguro para proteção contra confiscos injustos do governo autoritário. A voz do juiz continuou lendo. Todo o ouro, joias e documentos de valor escondidos no compartimento secreto sob o piso da cozinha da minha residência, na Rua das Flores, número 83, devem ser divididos igualmente entre todos os meus netos, quando o mais jovem deles completar 21 anos de idade. A casa em si pertencerá à minha filha Amélia, viúva de João Ferreira, com direito vitalício de moradia. Sob nenhuma circunstância, esses bens devem ser apropriados por um único herdeiro, sob pena de deserdação. André sentiu o sangue gelar nas veias. O juiz continuou lendo instruções detalhadas sobre como os bens deveriam ser avaliados, vendidos e divididos. O avô fora meticuloso, prevendo até mesmo situações de conflito entre herdeiros e estabelecendo que, em caso de disputa, um perito neutro deveria fazer a divisão. No final da carta, havia um parágrafo que fez Amélia chorar. Peço especialmente que cuidem da minha filha Amélia com todo o carinho e respeito que ela merece. Ela sacrificou sua juventude e seus sonhos para cuidar de mim quando fiquei doente. Ela abriu mão de oportunidades para ficar ao meu lado. Que meus netos jamais se esqueçam de que devem a ela não apenas respeito filial, mas gratidão por tudo que ela fez por esta família. O silêncio no tribunal era absoluto. André estava pálido, suando frio. Sebastião chorava abertamente, lembrando do pai que perdera há tantos anos. E Amélia segurava a mão de Beatriz, finalmente sentindo que a justiça existia. Dr. Armando fechou a carta e olhou diretamente para André. Senhor André Ferreira, o senhor não apenas violou as últimas vontades de seu avô ao tentar se apropriar sozinho de uma herança que deveria ser dividida, como também cometeu o crime hediondo de maltratar sua própria mãe, a mesma pessoa que seu avô pediu explicitamente que fosse cuidada com carinho e respeito. Ele bateu o martelo. Determino a abertura imediata de processo criminal contra o Sr. André Ferreira por apropriação indébita de herança, maus tratos a idoso e apropriação de bem de incapaz. Determino também a divisão imediata dos bens conforme especificado na Carta Testamentária e estabeleço pensão alimentícia mensal obrigatória do réu para a mãe, no valor de 3 salários mínimos até segunda ordem. Quanto à residência na Rua das Flores, onde os bens foram encontrados, com base no documento do avô e no testamento do senhor João Ferreira, pai do réu, que estabelecia direito vitalício de moradia para a esposa, determino que a senhora Amélia retorne imediatamente para casa, ficando proibido ao réu de expulsá-la, constrangê-la ou de qualquer forma ameaçar seu direito de viver dignamente em sua própria residência. André levantou-se bruscamente. Isso é absurdo! Aquela casa é minha! Meu pai me deixou ela! Seu pai deixou a casa com a condição de que sua mãe pudesse viver nela até o fim dos dias. O juiz disse severamente: o senhor violou essa condição. Portanto, vou ainda mais longe na minha decisão. A propriedade da casa será transferida para o nome da senhora Amélia, e o senhor terá 30 dias para desocupar o imóvel com todos os seus pertences. Se houver qualquer tentativa de danificar a propriedade ou de retaliar contra sua mãe, será preso preventivamente. Não pode fazer isso! Letícia gritou da plateia,
levantando-se. Eu também moro naquela casa. Para onde vamos? A senhora deveria ter pensado nisso antes de conspirar com seu marido para maltratar uma idosa. O juiz respondeu friamente. Próximo caso. Do lado de fora do tribunal, a imprensa estava esperando. A história havia vazado e virado notícia nacional. Empresário expulsa mãe para celeiro e tenta roubar herança da família. Os jornalistas cercaram André com câmeras e microfones, fazendo perguntas agressivas que ele não soube responder. Letícia chorava copiosamente, mais preocupada com a própria imagem destruída do que com qualquer sentimento de culpa. Enquanto isso, Amélia saiu pela porta lateral acompanhada de Beatriz, Sebastião e os sobrinhos. Ela não deu entrevistas, não fez declarações dramáticas. Apenas sorriu um sorriso pequeno e cansado, o sorriso de quem finalmente encontrou justiça após muita dor. A senhora está bem, tia Amélia? Um dos sobrinhos perguntou, um rapaz de 30 anos chamado Lucas. Tem certeza que quer voltar para aquela casa? Depois de tudo que aconteceu lá? Amélia olhou para o céu azul, sentindo o sol quente no rosto pela primeira vez em meses. Quero sim, meu filho. Aquela casa tem memórias ruins agora, é verdade. Mas também tem memórias boas de 50 anos de casamento, de criação do André quando ele ainda era um menino bom, de festas de família, de natais felizes. Não vou deixar os últimos meses apagarem 5 décadas de história. Ela virou-se para Beatriz. E você, minha filha, como posso te agradecer pelo que fez por mim? Você me devolveu minha dignidade. Beatriz abraçou a velha senhora com carinho. A senhora não precisa me agradecer. Eu apenas fiz meu trabalho. Mas se quiser me fazer um favor, quando receber sua parte da herança, use esse dinheiro para ser feliz. Viaje, compre roupas bonitas, coma em restaurantes bons. Viva os anos que lhe restam com alegria, não com amargura. Vou fazer isso, Amélia prometeu. Mas primeiro vou usar uma parte para ajudar pessoas que estão passando pelo que eu passei. Idosos abandonados, maltratados, esquecidos pelas famílias. Vou criar um fundo ou, sei lá, fazer doações para abrigos. Meu pai guardou esse dinheiro por décadas e eu quero que ele sirva para fazer o bem. 3 meses se passaram desde aquele dia histórico no tribunal. 3 meses que transformaram completamente a vida de todos os envolvidos. O ouro e as joias foram avaliados por peritos independentes e vendidos em leilões especializados. O valor total chegou a impressionantes 42 milhões de reais. Dividido igualmente entre André e os 7 sobrinhos conforme determinava a carta do avô, cada um recebeu pouco mais de 5 milhões de reais. Mas enquanto os sobrinhos comemoravam a herança inesperada e faziam planos sensatos como comprar casas, investir em negócios ou guardar para a educação dos filhos, André via seu mundo desmoronar. Letícia o abandonou assim que perderam a mansão. Ela pegou suas roupas de grife, suas joias e foi embora sem olhar para trás, deixando um bilhete frio dizendo que não casara com ele para ser esposa de um fracassado. André tentou usar sua parte da herança para manter o estilo de vida luxuoso, mas os gastos com advogados, as multas judiciais e as indenizações que foi obrigado a pagar a Amélia consumiram rapidamente o dinheiro. Pior ainda foi o processo criminal. Ele foi condenado a 2 anos de prisão em regime semiaberto por maus tratos a idoso e apropriação indébita, mas a pena foi convertida em prestação de serviços comunitários em um asilo de idosos. Ele teria que passar 6 horas por dia, 5 dias por semana, cuidando de velhos abandonados, limpando fraldas, servindo comida, dando banho. A ironia não passou despercebida por ninguém. As lojas de materiais de construção de André foram à falência. Os clientes se afastaram quando a história se tornou pública.
Ninguém queria fazer negócios com um homem que expulsara a própria mãe para um celeiro. Os fornecedores cortaram crédito. Os funcionários pediram demissão. Em 6 meses, André passou de empresário bem-sucedido a homem falido, morando em um apartamento pequeno e alugado, dirigindo um carro popular velho. Enquanto isso, na casa da Rua das Flores, acontecia uma transformação mágica. Amélia voltara para sua casa, mas não sozinha. Sebastião e a família visitavam todo fim de semana. Os sobrinhos se revezavam para fazer companhia à tia. O senhor João, que se tornara um amigo querido, aparecia frequentemente para tomar café e jogar dominó. Amélia usou parte de sua parte da herança para reformar a casa, mas manteve elementos importantes. A cozinha foi refeita, mas ela fez questão de recuperar e reinstalar o velho fogão a lenha que a avó trouxera no dote. As paredes foram repintadas, mas as fotografias de família voltaram aos seus lugares de honra. O jardim foi replantado com as mesmas flores que ela cultivara por décadas. E o celeiro? Amélia mandou demolir completamente. No lugar, construiu um pequeno centro comunitário que oferecia refeições gratuitas para idosos carentes 3 vezes por semana. Era sua forma de transformar o lugar de sua maior humilhação em fonte de esperança e dignidade para outros. Beatriz se tornou uma visitante regular. A jovem advogada e a senhora idosa desenvolveram uma amizade improvável, mas profunda. Elas tomavam chá juntas, conversavam sobre a vida, sobre injustiças, sobre esperança. Beatriz disse que Amélia a inspirava a continuar lutando pelos mais fracos, e Amélia disse que Beatriz lhe dera de volta a vontade de viver. Um dia, 6 meses após o julgamento, Amélia recebeu uma visita inesperada. Era André. Ele estava irreconhecível, magro, com olheiras profundas, roupas simples e baratas, cabelos sem corte caro do cabeleireiro exclusivo. Ele ficou parado na porta, sem coragem de entrar. "Mãe", ele disse, a voz quebrada, "eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que não mereço seu perdão. Mas eu precisava vir, precisava dizer que eu sinto muito por tudo." Amélia olhou para o filho. Parte dela ainda sentia a dor da traição, a humilhação do celeiro, o frio das noites de sofrimento. Mas outra parte via o menino que ela embalara no colo, o filho que ela criara com tanto amor. "Entre", ela disse finalmente. "Vamos conversar." Eles sentaram-se na sala, a mesma sala onde a cozinha estava sendo reformada quando o tesouro fora encontrado. André contou tudo. Como Letícia o manipulara, como a ganância o cegara, como ele perdera tudo. Ele não pediu dinheiro, não pediu ajuda material, pediu apenas uma coisa: perdão. "Eu não espero que a senhora me perdoe", ele disse entre lágrimas. "Eu só precisava que a senhora soubesse que eu me arrependo. Todos os dias, quando estou no asilo cuidando daqueles velhinhos abandonados, eu vejo a senhora em cada um deles, e eu entendo a monstruosidade do que fiz." Amélia ficou em silêncio por um longo tempo. Então estendeu a mão e tocou o rosto do filho, um gesto que ela não fazia desde que ele era criança. "André, o que você fez foi terrível, foi cruel, foi desumano. Você quase me matou." Ela disse, a voz firme, mas não dura. "Mas você é meu filho. E uma mãe não consegue deixar de amar um filho, mesmo quando ele não merece esse amor." Ela respirou fundo. "Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu preciso perdoar para seguir em frente, para não deixar a amargura envenenar o resto dos meus dias. Mas perdoar não significa esquecer.
e não significa que as coisas voltarão a ser como eram. André assentiu, as lágrimas escorrendo livremente. Eu entendo. Eu só queria que a senhora soubesse que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser um homem melhor, tentando honrar a senhora, honrar a memória do meu pai e do meu avô. Eu estraguei tudo, mas vou reconstruir, não a riqueza, mas meu caráter. Amélia sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Então venha jantar domingo. Seu tio Sebastião e seus primos vão estar aqui. É hora de você conhecer melhor sua família, a família que você quase roubou, mas que te perdoou também. André prometeu estar lá. E pela primeira vez em meses, ele sentiu algo além de desespero e culpa. Sentiu esperança. No domingo seguinte, a mesa da casa da Rua das Flores estava cheia. Amélia na cabeceira, Sebastião à direita, os sobrinhos ao redor, suas esposas e filhos, o senhor João e sua família, Beatriz. E André, sentado humildemente no fim da mesa, quieto, observando a família que quase destruiu. Quando Amélia serviu o jantar, um bolo de fubá, a mesma receita que estava preparando no dia em que André anunciara que ela teria que ir para o celeiro, ela fez uma oração. Agradeceu pela comida, pela família reunida, pela justiça, pelo perdão. E pediu ao pai falecido que olhasse por todos eles. Meu pai guardou esse tesouro por décadas. Ela disse quando terminou a oração. Ele fez isso para proteger a família, para garantir nosso futuro. E eu quase deixei que esse tesouro destruísse a família ao invés de uni-la. Mas graças a Deus, graças a pessoas boas como Dona Beatriz e seu João, graças à justiça que ainda existe no mundo, nós sobrevivemos. Não apenas sobrevivemos, prosperamos. Ela olhou ao redor da mesa, para cada rosto. Que nunca esqueçamos essa lição. Dinheiro pode ser escondido debaixo do chão, pode ser roubado, pode ser perdido. Mas família, respeito, dignidade, amor, essas são as verdadeiras riquezas. E essas ninguém pode esconder ou roubar de nós. Todos concordaram em silêncio. E naquele momento, naquela mesa, naquela casa que testemunhara tanta dor e tanto sofrimento, a cura finalmente começou. André ainda teria um longo caminho pela frente. Anos de reconstrução, de trabalho duro, de provar que mudara de verdade. Mas pela primeira vez, ele entendia o que realmente importava. E essa compreensão, embora tenha chegado tarde e ao custo de quase tudo, foi sua verdadeira herança. Dona Amélia viveu mais 12 anos após aquele julgamento. 12 anos de dignidade, de amor, de família. Ela viu netos nascendo, viu André lentamente se reconstruindo, viu o centro comunitário que criara ajudando centenas de idosos. E quando finalmente partiu, aos 90 anos, em sua própria cama, na casa que defendera com tanta coragem, ela partiu em paz. O funeral foi imenso. Centenas de pessoas compareceram. Os sobrinhos e suas famílias, os idosos que ela ajudara através do centro comunitário, vizinhos, amigos, até alguns jornalistas que cobriram a história. Beatriz deu um discurso emocionado sobre a mulher que a inspirara a continuar lutando pela justiça. O senhor João contou histórias engraçadas sobre os chás que tomavam juntos. Sebastião chorou ao falar da irmã que reencontrara nos últimos anos de vida.